Bom dia, seja bem-vindo ao Café com Deus e boa semana também, né? Espero que essa semana seja uma bênção na sua vida, esse dia de hoje seja um dia abençoado também. E durante essa semana nós estamos começando aqui uma nova série e nós vamos falar aqui sobre os atributos da pessoa mais importante que existe na história, a saber, a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então hoje a gente vai falar sobre um atributo dele, que é ser filho de Deus. Embora sendo filho, ele é Deus, ele tem a essência de Deus. Mas a gente vai cantar essa canção aqui primeiro. Amém? Ela diz assim, ó: Deus enviou seu filho amado. Se você souber, você cante. Para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se você puder dar um glória a Deus aí bem alto em nome de Jesus, porque Jesus, Ele é o Filho de Deus e Ele também é Deus. Amém? E essa verdade está relatada ali logo naquele princípio, no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, está falando ali, estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o próprio Jesus estava ali no princípio da criação de todas as coisas. Lá em João, também, o Evangelho de João está falando sobre esse fato dele ser o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, o Filho de Deus, que era o Verbo era Deus. No princípio do ministério de Jesus Cristo, aconteceu que Jesus ele foi ali para ser batizado. Ele, como Criador, como Senhor, que estava lá em Gênesis, ele foi e procurou João Batista. Foi o primeiro ensinamento que ele nos trouxe, foi o ensinamento de se submeter a uma determinada autoridade. E ele foi ali, embora não precisasse ir, ele foi e se submeteu ali ao batismo de João Batista, que não queria o batizar, mas batizou. E foi tão interessante, porque estava ali o Espírito Santo, o próprio Jesus, e o pai ficou tão comovido com aquilo, o pai ficou tão orgulhoso do seu filho, que falou assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aquele ato dele estar ali, dele se submeter dessa forma que ele se submeteu, e depois ainda foi para o deserto, aquilo ali foi muito incrível, e o pai bradou dos céus e disse que ele era o filho amado. É interessante a gente perceber no finalzinho do ministério de Jesus aqui na terra, quando ele envia os seus discípulos numa viagem missionária, e na volta ele chama eles ali para uma reuniãozinha, né? E diz assim: e aí, o que as pessoas falam que eu sou? Quem eles acham que eu sou? E ali então eles chegam e falam assim: alguns falam que o Senhor é Elias que ressuscitou, que é João Batista, enfim. E aí Jesus diz para eles assim: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro agora chega e levanta a voz e fala assim: tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele usa essa expressão. Jesus vira para ele e fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai. O próprio Pai chamando agora mais uma vez o Senhor Jesus, através da vida de Pedro, de filho. E ele estava prestes a morrer. Então eu quero te dizer que é isso. Jesus, ele veio como filho. Ele é Deus e ele veio como filho, se despojou da glória para estar aqui, para morrer por mim e por você, para nos salvar. Se você quer ser um filho de Deus, confesse ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que o Senhor Jesus te honre, te abençoe. E feche os seus olhos que eu vou fazer aqui uma oração por você em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. E eu quero agradecer ao Senhor por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós.
É um privilégio muito grande, Senhor, ser assim como Jesus, filho do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo e que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa devocional, que essa semana dessas pessoas, Pai, seja uma semana abençoada. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz e semana de bênção, semana de vitória para a sua vida. Amém.